Olá, meus amados, bem-vindo a esta série Fim dos Tempos. Você pergunta e a Bíblia responde. E hoje nós queremos abordar um assunto muito importante, que é o esboço panorâmico do livro de Apocalipse, de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito simples, com o objetivo de, primeiro, motivar os nossos irmãos em Cristo a lerem o livro, a estudarem o livro, e não ficarem com essa mística ideia de um livro cheio de sangue, derrotas, catastróficos, até por conta a mídia tem passado essa visão muito negativa a respeito do livro. Mas o livro é um livro de vitória, é um livro onde Deus está vencendo Jesus Cristo, o vencedor. A igreja, juntamente com Jesus Cristo, vence o mundo, o pecado, a falsa besta, falso anticristo, o falso profeta, o pecado é banido. É um livro que foi revelado para os vencedores. É um livro que a igreja deveria ler na sua totalidade, porque diz respeito a uma igreja vencedora, diz respeito à vitória de Cristo e à sua igreja. E eu gostaria de iniciar falando com vocês hoje sobre algumas interpretações que vocês vão ver em relação ao livro de Apocalipse. Por exemplo, existe aquela interpretação futurista, que é a nossa visão, aonde nós cremos no cumprimento futuro, nós cremos na promessa da igreja arrebatada, nós cremos na grande tribulação para Israel e as nações, conforme Daniel capítulo 9. Nós acreditamos nas promessas do arrebatamento, conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses. Nós acreditamos nas promessas de arrebatamento, conforme Apocalipse 3:10, Romanos 5:9. É um livro futurista. Mas existe uma outra interpretação, que é a interpretação histórica, onde eles acreditam que a Bíblia é um livro apenas histórico e que relata a maioria dos eventos que aconteceram na época do Império Romano, que as profecias já se cumpriram. Ou seja, é um livro de interpretação histórica, nada mais do que isso. Ou seja, a grande questão da visão histórica é que o livro não tem a revelação inspirada, não tem aquela revelação de Deus. A visão preterista acreditam que a grande parte das profecias já se cumpriram, contudo, esses eventos ocorreram na época do Império Romano e nada tem a ver com o que está para vir, conforme cremos. E aqueles que acreditam que o livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico, tudo é simbólico. Não acreditam no cumprimento literal, não acreditam nas profecias de Daniel, não acreditam nas profecias de Ezequiel, Zacarias, Apocalipse. Essa visão é uma visão extremamente humana, racionalista, é uma visão sem sentido algum. Mas, enfim, está aí para terem uma ideia. A visão simbolista, onde o livro é simbólico, a visão preterista, onde as profecias se cumpriram, contudo, muito a ver lá com o Império Romano, uma visão histórica, que o livro é apenas um livro histórico sem a inspiração divina, e a futurista, que defende a igreja, que é um livro que fala sobre as coisas que estão acontecendo e principalmente as coisas que ainda haverão de acontecer. Segunda coisa que é importante, queridos, para facilitar o manuseio do livro, o entendimento do livro, é a gente compreender a divisão do livro. Então tem coisas ali que são concernentes ao Senhor, coisas que são concernentes à igreja e também coisas que são concernentes às nações. Pois bem, quando você lê Apocalipse capítulo 1 e verso 19, já na introdução do livro está escrito assim: escreve, pois, as coisas que tem vistos, que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Se vocês analisarem o verso 19, vocês vão perceber 3 tempos. Primeiro, a Bíblia diz coisas que vistes.
passado. Coisas que são, presente. Coisas que hão de acontecer, futuro. Então, na introdução do livro, você já percebe que o livro fala de 3 tempos. Ele apresenta coisas relacionadas ao passado, está revelando coisas em relação ao presente e, principalmente, o futuro. Agora, o que fala do passado? Principalmente coisas relacionadas ao Senhor. Coisas, todas elas relacionadas ao Senhor. As coisas que, como diz o verso 19, as coisas que tens visto, concernentes ao Senhor. Coisas que são concernentes à igreja. Então você vai perceber as cartas, a maneira de Jesus se movimentar entre a igreja, Jesus chamando a atenção da igreja, Jesus tendo comunhão com a igreja, orientando a igreja, as coisas que tem vistos, as coisas que são presentes, as coisas relacionadas à igreja. E as concernentes às nações refere-se ao futuro, as coisas que hão de acontecer. Então, todas as coisas que hão de acontecer diz respeito às nações. As coisas que são concernentes ao presente diz respeito à igreja, e as coisas do passado diz respeito ao Senhor. Eu acredito que, tendo esse entendimento de que o livro trata-se de 3 tempos, das coisas do passado, das coisas do presente e as coisas do futuro, fica fácil de termos um melhor entendimento. Eu espero que nessa primeira parte isso tenha lhe ajudado bastante e que sirva de motivação para que haja um grande hábito, um bom hábito da leitura da palavra. E olhem o livro de Apocalipse como um livro de vencedores, o livro para os que venceram, o livro para aqueles que lutaram, perseveraram e venceram, obtiveram o triunfo, a vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo incrédulo. É um livro fantástico. Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde e até o próximo vídeo.